sou doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Sou juiz de Direito no Tribunal de Justiça local. Coube a mim fazer hoje a mediação dessa incrível conversa com expoentes do mundo jurídico, que tem como objetivo a comparação dos impactos da Covid-19 nos sistemas jurídicos de Brasil, Ásia e Estados Unidos. Preliminarmente, eu gostaria de mencionar que todos devem manter seus microfones em off para evitar ruídos durante a transmissão. Na parte de baixo da tela, os participantes poderão optar por acompanhar o debate sem apoio da tradução, no off, ou na língua de sua preferência. Aqui temos tradução em inglês e português. O objetivo da nossa conversa, muito brevemente, como eu disse, é discutir os impactos da Covid na sociedade, sobre a perspectiva dos negócios, das relações de trabalho, dos investimentos e das ações dos estados, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem muitas delongas, eu gostaria de convidar Luiz Inácio Adams para uma palavra inicial. Dr. Adams é sócio de Merian Braun, foi procurador da Fazenda Nacional e procurador-geral da Fazenda Nacional. Foi advogado-geral da União entre 2009 e 2016. É professor de Direito Tributário, tanto do IDP quanto da Universidade de Seúl. Dr. Adams, o senhor está com a palavra, seja bem-vindo ao nosso webinar. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, ministro Gilmar, bom dia, Raj, bom dia, Duncan, Ludmila, e obrigado, Talá, pela introdução. Esse debate realmente ele é importante porque ele nos traz a percepção, a compreensão do quanto essa pandemia é global. Os nossos países, diferentes países, lidam basicamente com o mesmo problema, apesar muitas vezes terem respostas um pouco diferentes, legalmente falando, juridicamente falando, para esses desafios. Eu acredito que quando a gente vive uma pandemia como essa, nós lidamos com situações muito excepcionais, como restrição à locomoção, flexibilização de direitos sociais, restrição à liberdade econômica, uso intenso de meios tecnológicos para atos oficiais de vida privada, restrições de acesso aos países, como tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos. Então, o fenômeno, de fato, é um fenômeno global. E ele tensiona não só com questões jurídicas, mas também com até ideologias ou compreensões de mundo. Quer dizer, nós vivemos hoje tensões entre o nacionalismo e o globalismo, entre liberalismo e intervencionismo estatal, uma realidade que o Brasil hoje está sendo desafiado, e traz também elementos de solidariedade global. Acho, eu não posso deixar de falar aqui aquele grande evento organizado pela OMS, o Global Citizen e Lady Gaga, que uniu o mundo inteiro em cima dessa pandemia. Mas eu acredito que esse debate ele vai ser significativo, importante para permitir esse entendimento, essa compreensão de situações como a China e Hong Kong, em que nós estamos numa realidade, está numa realidade de sair da pandemia, quer dizer, os desafios dessa saída, até a realidade diferenciada, mas ao mesmo tempo muito parecida em vários aspectos, entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, agradeço a Talá por essa organização, por esse evento. Acho que essa parceria é importante entre o Merian Braun e o IDP, parceria que poderá reter mais frutos em novos eventos, novos debates globais, e especialmente agradeço o ministro Gilmar Mendes pela ter a oportunidade de falar com a gente, considerando, eu sei, a dificuldade de tempo que ele sempre tem. Obrigado e devolvo a palavra. Desculpa. Obrigado, Adams, pela palavra. Agora nós vamos ouvir o ministro Gilmar Mendes. Para os brasileiros, ele dispensa a apresentação, mas dada o intenso número de estrangeiros assistindo, vale a pena mencionar que o ministro também é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Münster, foi à AGU, exerceu diversos cargos públicos, é professor de nosso Instituto de Direito Público,
entre outros inúmeros títulos, participações públicas, títulos de mérito, entre outras. Professor e ministro Gilmar Mendes, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Eu preciso desligar ligar o mute para a gente ouvir o senhor. Desculpe-me. Gostaria de cumprimentá-los a todos, cumprimentar o IDP e o Membrão por essa iniciativa, num contexto tão difícil como esse que nós estamos enfrentando, de uma pandemia global. Eu vou tentar, em rápidas palavras, traçar os problemas que nós temos já delineados no quadro jurídico. O Brasil, inicialmente, aprovou o primeiro ato legislativo sobre essa temática em 6 de fevereiro de 2020, que até aqui é a Lei Quadro, a lei que marca as iniciativas a propósito dessa pandemia. É a Lei Federal 13.979 de 2020, que em seguida foi regulamentada em março por um decreto que definia os serviços públicos e atividades essenciais. Depois vieram alterações nessa própria lei através de medidas provisórias. Então, aqui nós uma série de medidas jurídicas, especialmente no campo do trabalho. Como se previa, desde logo, um isolamento social, se fez de imediato também, se teve de imediato um impacto sobre as atividades econômicas, como só ia acontecer em todo o mundo. E logo vieram, então, medidas na área do direito do trabalho, para eventual redução da jornada com eventual redução de salário, a possibilidade de trabalho à distância, a possibilidade de manter-se o emprego, mas com o contrato suspenso. Em suma, foram tomadas várias medidas nesse sentido e, de alguma forma, isto começou também a ter, de um lado, um certo apoio e também, de outro, algumas críticas. Esse contexto adotadas vai provocar também uma série de discussões, especialmente num contexto que, especialmente para os nossos amigos estrangeiros, precisa ser explicado. Nós temos uma estrutura federativa e é um federalismo que, em certa medida, envolve não só o plano da União, o plano dos estados. Temos 26 estados e o Distrito Federal, que está também caracterizado como se uma unidade independente fosse, e temos os municípios. E os serviços de saúde, eles são integrados num sistema que nós chamamos único de saúde. Este é um modelo que está no próprio texto constitucional, está no artigo 196. Portanto, esse serviço deve ser um serviço único, do qual participem a União, o Plano Federal, portanto, os estados e os municípios. Mas o que se sabe é que a parte da prestação, do atendimento, do serviço se dá ou no plano
estados. Estes passaram a dispor e a disciplinar a matéria. E também surgiram medidas de isolamento, às vezes até mais restritivas, no âmbito dos municípios, especialmente das capitais. No que diz respeito ao impacto da pandemia, é claro que havia uma preocupação de todas as autoridades com esse eixo que nós chamamos central no Brasil, onde está uma maior parte da população. São Paulo, Rio e Minas. Aqui estão mais ou menos 100 milhões de habitantes dos nossos 210 milhões de habitantes. Portanto, é claro que aqui havia uma preocupação maior e São Paulo liderou de maneira muito clara, o Rio também, de certa forma, teve uma performance muito ativa. Ambos os governadores atuaram de maneira muito marcante nessa temática. E esse foi também um dos primeiros para dispor sobre essas medidas de isolamento. Inicialmente houve uma decisão do relator, o ministro Marco Aurélio, dizendo que sim, que aqui havia uma competência comum da União, dos estados e dos municípios e que, portanto, os estados tinham sim que o direito de eventualmente fixar no seu âmbito o modelo de isolamento social. E, em geral, esses estados, especialmente Rio e São Paulo, estavam seguindo as prescrições ou tentando traduzir as prescrições da OMS. E este foi um ponto já de fricção, vamos chamar assim, no âmbito federativo, porque a União vocalizava, especialmente pelo presidente da República, o seu poder e o seu direito, se não de 60 anos e aquelas que estavam nos grupos de risco. Mas o Supremo Tribunal Federal, já agora em decisão plenária, firmou a orientação de que, considerando a competência tanto para legislar como para administrar o sistema de saúde, a União, os estados e municípios estavam em plano de certa igualdade e que os estados era dada a competência para dispor sobre o isolamento social. Este é um ponto de fricção que nós temos já resolvido, mas que tem gerado uma série de polêmicas. Se os senhores lerem os jornais brasileiros e talvez também os jornais internacionais, vão verificar que política, embora já pacificado do ponto de vista jurídico. Um outro tema, e aí eu entro numa questão en passant, apenas para explicar, sobretudo para os nossos seguidores estrangeiros,
talvez a nossa Constituição, como muitas constituições do mundo, não estejam adaptadas adequadamente para esse estado de pandemia. Eu lia um texto de um colega alemão que dizia que também a Constituição alemã não está adaptada para esse tipo de crise. E a nossa Constituição, ela trabalha com conceitos que talvez não sejam tão precisos no que diz respeito às competências legislativas, porque ela trabalha com a ideia da competência privativa da União, mas um papel importante para a legislação sobre transporte e trânsito por parte da União, mas também reconhece a competência dos estados para disciplinar o transporte coletivo, o transporte coletivo intermunicipal. E, no âmbito do município, quem tem a palavra sobre transporte coletivo é o próprio município. Então, aqui, nós temos tido fricções, porque o decreto presidencial que regulamentou a lei marco deste processo, ele, de certa forma, dizia que qualquer restrição ao transporte ou à liberdade de locomoção entre os municípios, ou mesmo dentro de uma dada unidade, dependeria de uma autorização por parte de autoridades federais. E talvez já na próxima semana nós sobre ele tenhamos que nos pronunciar. De modo que é uma questão relevante que precisa ser também pacificada. Eu gostaria, aproveitando o desenvolvimento da minha fala, de apresentar esse pano de fundo, dizendo que, no Brasil, talvez uma das dificuldades político-administrativas que nós estamos tendo em função desse modelo de estrutura federativa e talvez de uma certa dificuldade da República havia sugerido que se pensasse num comitê de caráter federativo, com a presença também de representantes de estados e municípios. Só para que os senhores tenham uma ideia, só o estado de Acho que o senhor está enfrentando alguma instabilidade, ministro. O senhor nos ouve? Sim, eu ouço sim. Muito bem, agora a conexão está boa. Mas eu estava então a dizer que só nós temos também um federalismo em termos de distribuição de importância dos estados bastante assimétrico. Só o estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, nós temos mais ou menos, acho que 46 milhões de habitantes. E só no município de São Paulo nós temos 10 milhões de habitantes. Portanto, não há como se falar num sistema de integração ou de regras
que não leve em conta essa realidade. E um outro ponto relevante nessa consideração é o seguinte: embora o serviço de saúde ele seja integrado e todos participem financeiramente de sua composição, pretende-se ser um sistema único, a prestação de serviço de saúde, ela inicialmente por parte diretamente. Acho que tem acima de 50, mas ela não faz a ação. Então, isso torna a questão federativa todas as outras questões ligadas à economia, ao emprego, à perda da atividade econômica, a perda da carga tributária em função da redução da atividade econômica. Por isso, vários economistas no Brasil começaram a discutir meios e modos de lidar com isto e propuseram até uma Congresso Nacional. Esses economistas sugeriram uma PEC, que no Brasil, uma proposta de emenda constitucional, que no Brasil fica conhecido como a PEC da guerra no orçamento. Seria a ideia de fazer um orçamento chamado de guerra, seria um orçamento da pandemia, para permitir gastos excepcionais sem os entraves que a legislação de responsabilidade fiscal impõe. Essa PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois ela foi ao Senado e foi alterada, e agora está em discussão na Câmara. Foi aprovada com muita rapidez, considerando as dificuldades de aprovar uma emenda constitucional. E foi aprovada também num sistema à distância, porque o Congresso está se reunindo por modelos telepresenciais, em função das dificuldades existentes para se fazer uma reunião normal no Parlamento. E hoje ela é considerada uma peça-chave para esse debate, para, inclusive, uma maior desenvoltura no repasse de recursos para estados e municípios. Ao lado disso, ainda temos uma discussão no Congresso Nacional sobre meios e modos de auxiliar estados e municípios que estão sofrendo uma verdadeira debacle na sua arrecadação. Os impostos principais, segundo os dados correntes, mostram que o decréscimo na arrecadação dessas unidades ultrapassa 30%, o que afeta não só os serviços de saúde, mas afeta também os seus serviços de rotina. De modo que me parece que aí tem um panorama dos problemas que nós estamos enfrentando e, claro, a imprensa está a todo dia trazendo os dados preocupantes de vários locais. Nós já temos o colapso do sistema de saúde pública em Manaus, isso aparentemente não aparecia nas primeiras abordagens, já temos o colapso em outros locais, as vagas nas UTIs em vários
estados da federação estão rareando, embora os olhos estejam sempre postos na situação dos estados mais populosos, que são os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, cuja taxa de ocupação ainda mantém-se sob controle. E nesse contexto temos sempre ainda a disputa política jurídica sobre a questão quase que como se fosse uma pedra filosofal, a questão de se é melhor o isolamento social ou se é melhor o isolamento social horizontal, ou se seria melhor um isolamento seletivo de perfil vertical. E isso se torna também, entre nós, infelizmente, em função dos desarranjos políticos, uma questão política com efeitos sobre a conduta das pessoas. De modo que eu vou me limitar inicialmente a essa exposição e para que deixemos os nossos colegas falar e depois posso pontuar aspectos específicos com as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de mencionar a todos que enfrentamos algumas instabilidades no acesso à internet em Brasília e alguns trechos, pelo menos, da fala do ministro Gilmar acabaram sendo cortados. De toda forma, eu acredito que nós podemos voltar a eles durante as perguntas. O que me parece relevante da exposição do ministro Gilmar é justamente esse dilema entre o isolamento social e a reclusão. Agora é oficial. O Supremo Tribunal do Brasil não... E a queda da arrecadação tributária. Além de outros aspectos que o ministro mencionou para a gente dentro desse quadro nacional. Dando sequência à nossa apresentação, eu gostaria de chamar para a sua fala Duncan Abate. Dr. Duncan é sócio de Miriam Brau, é chefe do escritório na Chair Ásia, também faz parte do Comitê Global de Gestão de Escritório e poderá nos dar uma visão daquela parte do globo, sobretudo no que diz respeito a relações trabalhistas, na qual é especialista. Gostaria de mencionar, antes, que temos muitos advogados de todo o país assistindo, Dr. Ivan Tail, Dr. André Linhares, Fábio, Marcel, entre inúmeros outros, aqui assistindo a gente de todo o país. Dr. Duncan, muito obrigado pela presença. A palavra do senhor. Thank you very much indeed, and obrigado. I hope that the internet connection is more steady from. Que a conexão I'm not de really in internet space, but esteja I melhor am in aqui. Hong Eu não Kong, estou so no still espaço quite a long sideral, way na away. verdade eu estou em Hong Kong, que já é bem distante do Brasil. It's an honor and a privilege, É obviously, uma to be honra, um talking to privilégio you. estar conversando com And os it's senhores e as fascinating senhoras hoje. É listening fascinante to Minister Mendes escutar just now. o ministro Gilmar Mendes One of falando. the points which you mentioned, which I Dos think pontos is que ele citou, very relevant que eu here, acho que é extremamente any relevante, discussion é que qualquer discussão sobre esse vírus terrível que está se espalhando pelo mundo tem de ser vista no contexto de cada país individual. As viagens pelo mundo, a globalização do mundo, agora foi quase como para a lata do lixo. Nós percebemos que a sociedade doméstica, cada sociedade doméstica, cada país, reage de uma forma diferente. Eu estou em Hong Kong, é onde eu moro, e o contexto de Hong Kong é uma cidade de 8 milhões de habitantes. Nós fazemos parte da jurisdição da Common Law, ou seja, semelhante ao sistema jurídico do Reino Unido. Nós fazemos parte da China, é claro, mas
somos protegidos até 2047. Temos uma Constituição e essa Constituição é a nossa lei base. E essa Constituição pode ser interpretada pelo Partido Comunista da República da China. Mas somos como se fosse um país com dois sistemas. De uma perspectiva política, temos um conselho eleito de forma direta e temos também um executivo. E vocês devem saber, os senhores devem saber que houve várias manifestações aqui. Na verdade, não há uma eleição direta para o Poder Executivo, é um grupo pequeno de pessoas que elege. Então há essa percepção de que o chefe de Hong Kong é apenas uma marionete. Bom, nesse contexto, how Hong Kong reagiu de uma determinada maneira ao vírus. Nós ficamos sabendo que ele estava acontecendo lá em Wuhan, na China, no final de novembro, dezembro de 2019. E isso se tornou um problema aqui em Hong Kong em janeiro, né? Meados de janeiro. O governo de Hong Kong naquela época, essencialmente, fechou a fronteira com a China. Foi a primeira medida tomada. E também fechou as escolas. Foram as medidas de maior impacto. O governo não impôs lockdown, não impediu que as pessoas fossem trabalhar no escritório, jamais fez isso. Na verdade, o nosso escritório em Hong Kong está aberto, está funcionando. Eu não estou no escritório hoje, mas eu estive lá ontem. É o único dos nossos 19 escritórios em todo o mundo que ainda funciona. Ele ainda está aberto. Claro, nós temos uma agenda de trabalho mais flexível. Algumas pessoas não estão indo para o escritório, mas as pessoas estão indo trabalhar, estão tomando o transporte público, então não há lockdown. Mas, claro, há outras mudanças. O governo fechou bares, e isso foi, prejudicou esse setor. Alguns restaurantes precisam ter um determinado espaço entre as mesas. Mas não é nada tão extremo quanto o que vemos em muitos outros países. Tendo isso em mente, é impressionante saber que nós só tivemos 4 mortes durante todo o período dessa pandemia e pouco mais de 1.000 casos. Nos últimos 4 dias, tivemos zero, né? Estou até fazendo o sinal aqui, 0 casos. Isso significa que na próxima segunda-feira, as restrições existentes serão um pouco relaxadas, os servidores públicos vão poder voltar ao trabalho. Então, claro, mais uma vez, é preciso ver o contexto. Eu espero, estou torcendo para que estejamos já chegando ao fim deste ciclo, pelo menos, da pandemia. Claro que pode voltar mais para frente. Mas nós vamos viver uma situação de contenção, é claro. Não haverá tantas viagens internacionais. E como nós não fomos tão atingidos do ponto de vista de saúde, mas nós fomos atingidos sim do ponto de vista econômico. O nosso PIB vai cair entre 1% e 2%. É a taxa mais baixa, a maior queda dos últimos 10 anos. A taxa de desemprego teve um pico em todo o mundo, e aqui também é a mais alta taxa de desemprego dos últimos 10 anos, 4,5%. No contexto de Hong Kong, isso é impressionante, isso é um número impressionante. E isso leva às ações do governo. Bom, o governo está bombeando dinheiro na economia, ou pelo menos prometendo fazê-lo, né? Eles ainda não fizeram na prática. Eles querem colocar 37 bilhões de dólares na economia. 10 bilhões desses são para subsídios ao emprego, né? Para incentivar os empregadores a preservar os empregos.
E quando você preserva os empregos, você recebe pagamentos por funcionário que você mantém na sua empresa. É cerca de $1.000 por mês por empregado, né, para os empregadores que preservam esses empregos. Isso são esses 10 bilhões. Para alguns dos meus clientes, isso é um incentivo muito grande. Um cliente no início dessa semana, eles estão tentando descobrir o que fazer, estão no setor de varejo, que foi especialmente afetado. Então, eles precisam satisfazer as condições para receber o subsídio. E se eles satisfizerem, acho que eles satisfazem, eles vão receber $300 milhões. É uma quantia considerável, né? Uma grande intervenção por parte do governo de Hong Kong. Do ponto de vista jurídico, né, somos todos advogados, somos todos da área, o que isso significa? É claro que em qualquer momento de estresse econômico, de pressão econômica, há litígios. Então, estamos aconselhando muitos clientes em relação a como sair de contratos trabalhistas, qual é o impacto se eles suspenderem esses contratos. Temos uma coisa que se chama doutrina da frustração, que permite alguns contratos a serem rescindidos em algumas circunstâncias. Estamos fazendo isso. O que não aconteceu é que no momento ainda não houve nada que chegue aos tribunais, porque os tribunais estão fechados há 2 meses. Boa notícia, pelo menos do nosso ponto de vista, é que na semana que vem os tribunais vão reabrir. Então, eu falo com vocês neste momento, num momento muito interessante da história de Hong Kong. Hong Kong está começando a se erguer novamente. Hong Kong está começando a pensar, talvez a gente esteja saindo dessa crise relativamente cedo, mas a gente olha para o resto do mundo e o mundo está um caos, o resto do mundo. O Hong Kong é um hub, um centro internacional. As pessoas vêm para cá para fazer negócios, né? Nós não produzimos nada. Então, é um momento interessante, né, observar e tentar entender como Hong Kong vai encontrar o seu próprio lugar no mundo nesse momento. E pelos próximos 2 anos. Acho que vai ser fascinante assistir a esse momento da história. Eu sei que meu tempo é limitado, então eu vou parar a minha fala agora e será um prazer responder perguntas sobre a China ou sobre outras jurisdições na Ásia. Então eu vou parar a minha fala agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Duncan. Eu acho que a gente está com esse problema, eu pelo menos ouço 2 traduções. Muito obrigado, Duncan. Um prazer ter ouvido a sua intervenção. Eu gostaria de mencionar brevemente que no Brasil os tribunais continuam funcionando normalmente. E que nós temos tanto a situação de saúde pública, esperamos muitos mortos, nós estamos no começo da crise sanitária e também sentimos com o país em desenvolvimento um impacto muito grande nos aspectos econômicos, com muitas revisões trabalhistas, pedidos de quebra, de falência, entre outros. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso próximo convidado, o Dr. Raj D. Dr. Raj é sócio do Meyer Brown em Washington, lidera os esforços sobre cybersecurity e data privacy daquele escritório, exerceu várias posições públicas no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Casa Branca, no Departamento de Justiça, entre outros. O Dr. Raj é conhecido internacionalmente. Seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. Thank you very much, Professor. It is a pleasure to be here with you all. And first and foremost, I hope everyone remains safe and healthy to yours.
I thought I would just spend a few minutes that I have to give you a Eu perspective vou falar from um the pouquinho US sobre uma with perspectiva dos respect Estados to the Unidos response of our em government. relação à resposta do nosso Secondly, the governo, types of issues o that we're tipo de seeing problema que arise nós with our estamos clients. vendo surgir And com nossos thirdly, the clientes types of issues from a legal e o perspective tipo that de are likely to questão do arise ponto in de the near vista future. jurídico que pode acontecer no futuro. So, for 2 years, I worked very closely with President Durante 2 Obama in anos the eu White trabalhei House. com o presidente And I Obama na have to Casa say, Branca this current e dynamic preciso is dizer unlike que a dinâmica anything atual é muito I have seen diferente before, de qualquer coisa que eu tenha largely visto because we have antes. multiple dimensions Boa coming parte together. porque temos várias dimensões The reunidas aqui global nessa public situação. health impact, of course, É o impacto global na the saúde scale of pública, that, claro, a escala desse the impacto, immediacy of the economic o impact, imediatismo do impacto and econômico of course, the shared global nature of what we're going e, through. claro, Those a three natureza characteristics, global in do my que nós mind, make this estamos an vivendo. unprecedented Isso, situation, at least na in minha our cabeça, lifetimes. torna uma situação sem So what does that precedente. mean for the U.S. government Isso response? significa para a resposta do governo americano. Well, I'd like to key this Bom, comment to what the eu Justice was gostaria de saying about ligar esse the comentário ao dynamic que o in ministro Brazil, estava dizendo because sobre a dinâmica no I would Brasil. say the single Eu diria distinguishing que feature a to questão que explain diferencia the U.S. government ou que response explica a resposta do is governo the americano overlapping and concurrent é a jurisdiction of sobreposição our federal government, na jurisdição do state nosso government, governo and federal, local os government governos authority. estaduais e os governos And municipais. appreciating that dynamic is key to E entender understanding essa dinâmica what é muito one reads importante para about in compreender terms of the U.S. o que a government gente legal and legislative response. vê sobre a resposta jurídica aqui That do is governo not just americano. referring to Isso não se refere the differences apenas between our às national government diferenças and our entre states, o nosso governo but nacional e os also governos between our estaduais, state governments mas também entre os and governos local government estaduais e os responses. governos Because as municipais you e as may suas have read, respostas. in Talvez os some of the senhores e as senhoras states in tenham the lido, U.S. that have been em the alguns hardest estados hit, americanos que there foram has mais been strong afetados, action at the houve local or ações municipality muito level as fortes well. For municipais. example, in Um California exemplo é and a New York, Califórnia e também em Nova where York. our Esses state dois governors have estados, taken na significant verdade, os action, governos but so estaduais too have the agiram local rapidamente leaders in e os heavily populated líderes jurisdictions municipais também like San de Francisco municípios or New York City, of altamente course. populados como a cidade de Nova York ou São Francisco. So how would I characterize this overall Como eu vou response? caracterizar essa The resposta federal geral? government, our Bem, national o government, governo federal, o has governo nacional, largely, but not em grande exclusively, parte, embora deferred não to state and local exclusivamente, governments in ele terms of day-to-day response. passou esse trabalho para os There are governos some locais, major estaduais e exceptions, municipais. and I want Existem to algumas highlight grandes 3 of those exceções e eu quero because destacar 3 these are delas, key. porque elas são muito The importantes. first is economic A primeira stimulus. exceção é o The estímulo second is the econômico, use of a a segunda é o pre-existing uso statutory de regime um called regime the Defense Production Act. estatutário And the pré-existente, third area has to do a with Lei de Defesa da immigration and Produção, travel. e a terceira área tem a ver com imigração e In viagens. terms of economic Em stimulus, termos our national Congress do estímulo has econômico, o passed Congresso 3 Nacional large pieces of aprovou legislation 3 and 1 fourth legislações supplement importantes e um that really adendo, um quarto define the adendo, federal response. que definem The most a significant of resposta those federal. 4 A mais importante is the dessas third piece of 4 legislation, which legislações was é a passed terceira on a ser March aprovada. 27th, Ela foi aprovada no dia 27 de março. colloquially referred to as the Ela CARES ficou Act, conhecida como o which CARES formally Act. stands for the Coronavirus Aid, Relief, É uma and sigla Economic Security para Act. a Lei de Alívio e Segurança This Econômica is durante o a $2 coronavírus. trillion economic É stimulus bill, pacote de estímulo econômico which de is 2 the largest trilhões de economic dólares. stimulus in É o US maior history. pacote de estímulo econômico da história dos And Estados this piece of Unidos. legislation has a E essa number of elements to it. legislação Most inclui uma série de significantly, elementos. Os mais direct importantes financial assistance são to a assistência individuals, financeira direta meaning para pessoas eligible físicas, ou individuals seja, as pessoas will be receiving as elegíveis much as vão US receber até $1,200 in direct financial $1.200 assistance, em auxílio financeiro plus direto, $500 for each mais child. $500 With this benefit por phased filho. out, E esse benefício for será individuals dividido above a em certain etapas, income threshold. né? The legislation E ele é also reduzido à includes medida que a renda da pessoa employment aumenta. A assistance, legislação também paid inclui sick auxílio leave, desemprego, guarantees, auxílio doença, government-backed loans to large businesses crédito para with grandes requirements empresas, for employment subsidiado pelo statistics, governo, government-backed para que loans elas to mantenham medium os and small empregos, businesses, em which créditos is também called the para pequenas e médias Paycheck Protection empresas. Program. É um programa que se chama Programa de And Pagamento ao finally, some Contra-Cheque. relief to property E owners também ajuda tied a to donos de conditions for imóveis not atrelados a following through with condições evictions at a time when many para cannot afford evitar their rent você ser payments. despejado, né, se você não conseguir pagar, continuar pagando o seu The aluguel. second major area that I A refer to in segunda terms grande of área que federal eu government mencionei, action, falando refers da to the ação Defense federal do Production governo, Act,
ela se refere à Lei de Defesa da Produção. Isso já existia antes da crise do coronavírus, essa lei. De certa forma, é uma maneira do governo federal incentivar a produção ou a priorização de determinados bens que são necessários para a segurança nacional. O governo federal usou essa lei de algumas maneiras recentemente. Em primeiro lugar, para produzir respiradores ou ventiladores pulmonares. Em segundo lugar, para incentivar a produção de alguns equipamentos de proteção individual, como máscaras cirúrgicas. Em terceiro lugar, e mais recentemente, para exigir alguns elementos da cadeia de produção de alimentos para que eles fiquem abertos, né? Por exemplo, como frigoríficos para a produção de carne. Isso é uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos. E, finalmente, também para dar autoridade regulatória para partes do governo americano, como a nossa administração de emergência federal, para que eles controlem a exportação de alguns equipamentos de proteção individual, que nós podemos precisar aqui nos Estados Unidos. É assim que o governo está envolvido. E essa lei foi usada, nessa lei de proteção à produção. O último elemento que eu quero citar é uma grande área de envolvimento do governo nacional em relação à imigração e viagens. Logo no início dessa pandemia, o presidente expressou restrições, claro, viagens para a China e da China, também depois viagens para a Europa, e recentemente o presidente americano também pediu a suspensão de alguns tipos de imigração nos próximos 60 dias. Eu não vou entrar em detalhes porque é bem complexo, mas em linhas gerais é disso que se trata. Ao nível dos estados, essa ação levou ao que nós chamamos de stay at home, né? O isolamento social, distanciamento social, as pessoas estão em casa. E cada estado determinou diferentes graus de isolamento ou de distanciamento social. Isso varia de um estado e de um município para outro. Então, é como se fosse uma colcha de retalhos de diferentes tipos de distanciamento social. Em alguns estados, agora, eles já estão até suspendendo esse distanciamento social e o resto do país tem diferentes graus de lockdown no momento. O que isso significa em relação aos problemas que estamos vendo surgir com os nossos clientes? Eu vou dar alguns exemplos rápidos para os senhores e para as senhoras, só para mostrar o que estamos enfrentando aqui. Nós estamos aconselhando, o nosso escritório está aconselhando uma série de clientes corporativos em relação a compliance com essas ordens de distanciamento social. O que significa se você for um negócio essencial? Isso é um termo, né? O que significa ser um negócio essencial? A gente pode exigir que os funcionários vão trabalhar, né? Eles podem ser obrigados a pegar um metrô para ir trabalhar, o empregador pode exigir que o funcionário faça isso para que ele mantenha essas facetas da vida. Nós também estamos prestando consultoria para os clientes em relação, claro, a esse CARES Act, né, que é esse pacote de estímulo financeiro. Estamos ajudando os clientes também com uma série de litígios. Uma das áreas é defender os nossos clientes contra danos de reputação nesse momento tão volátil. Alguns clientes são grandes fornecedores de equipamento de proteção que está em alta demanda, né, para os profissionais médicos. O mercado, no momento, tem revendedores que estão praticando preços abusivos para esses produtos, dizendo nós podemos garantir a produção de X máscaras e estão vendendo isso a 6 vezes o preço de mercado. Os clientes não querem que seus produtos façam parte dessa prática, né, de preços abusivos. E os nossos clientes estão processando os revendedores, argumentando que isso vai danificar a reputação do fabricante, né? Uma área, outra que eu queria citar, são uma série de orientações sobre questões de privacidade relacionadas aos testes de coronavírus, ao monitoramento entre funcionários, clientes, etc. Então, eu queria encerrar dizendo que essas questões vão se manifestar ao longo do processo de recuperação.
Em algumas áreas, eu espero que essas questões surjam, né? São questões de privacidade. Nós podemos ver uma segunda possível onda de infecção, né, de contágio, e teremos de ter esforços para que isso não aconteça, né? Mais testes, mais rastreamento. Essas questões estão relacionadas aos funcionários voltarem ao trabalho, né, nos estados que estão abrindo a economia gradualmente. E também temos questões de vigilância e compliance em relação a esse grande pacote de estímulo econômico num período de tempo tão curto, e também uma série de desafios em relação a essas medidas sem precedentes que algumas pessoas acham que estão violando as liberdades civis. Essas são áreas importantes em que eu espero ver muita ação jurídica, muita movimentação jurídica, e agora eu gostaria de passar a palavra de volta aos senhores. Muito obrigado, Dr. Raj, pela apresentação do cenário americano. De certa forma, vejo que os desafios, como o Dr. Adams tinha mencionado, são parecidos com os desafios brasileiros, com a peculiaridade de uma dimensão federativa entre Estado Nacional e Estados locais. Nessa disputa, e o senhor também tocou num ponto muito interessante da questão de preços e a questão da reputação e imagem, que me pareceu uma opção muito interessante. De toda forma, nós vamos ouvir a seguir a doutora Ludmila Gaga. A doutora Ludmila é sócia do Millennial e tem uma atuação bastante focada na questão dos negócios imobiliários, que é um tema muito relevante, que tem sido muito sentido na realidade brasileira, com shoppings e malls fechados, construção civil parada e a intenção de muitos contratantes de não cumprir os seus contratos. Doutora Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. A senhora está com a palavra. Muito obrigada, professora Atala. É um prazer para mim discutir essas questões todas com um público tão seleto e de locais tão diferentes e de experiências tão diferentes, né? Nós temos clientes do mundo inteiro, então essa conexão do tema, dependendo do país, dependendo das particularidades de cada qual, é muito interessante, é muito enriquecedor e é muito bom nós estarmos aqui discutindo isso com backgrounds tão distintos e tão peculiares, né? Eu gostaria de aproveitar que todos aqui já falaram de forma muito completa e muito profunda, né, sobre as alterações aí de cada país, o que aconteceu em cada qual. O ministro Gilmar Mendes também pontuou aí as alterações e as leis mais relevantes que tiveram nesse momento de crise. E a reflexão que eu gostaria de deixar aqui nessa minha fala inicial é sobre o que fica depois dessa pandemia, né? Então, eu acho que essa pandemia ela mostrou para nós como mudanças repentinas, drásticas, né, infelizmente drásticas, como elas também podem acabar tendo um impacto positivo para a sociedade como um todo, né? Ela acaba servindo como uma propulsora de modificações sociais, modificações legais que há muito, eventualmente, já eram até queridas pela população, até já eram um anseio da sociedade, mas que por algum motivo, por uma questão de inércia, talvez não tivesse mudado, né? Então, nós vimos aí em questão de semanas, 5 semanas, basicamente, né? Já até perdemos a conta do tempo todo, mas nessas últimas semanas, o que aconteceu? Nossa vida mudou completamente, né? Do work as usual para o new normal, né? Então, agora, nós modificamos toda a nossa vida. Antes, você pegava o ônibus, ia ao trabalho, ia ao mercado, ia ao clube, corria no parque, usava espaços públicos, usava espaços privados, e hoje em dia tudo mudou, né? Muito rapidamente, né? Então, isso tudo também leva a um impacto muito grande na economia, fechamento de locais, como o professor Atala bem falou, fechamento de shopping centers, fechamento de espaços públicos, e isso tudo, obviamente, que leva a uma queda na arrecadação aí dos estados, né? Leva também a um círculo vicioso que acaba se formando,
em quedas expressivas de arrecadação, e é um momento justamente que você precisa de recursos orçamentários em profundidade, com força, para justamente ajudar a economia a rodar, né? Então, eu entendo que nesse cenário de crise, nesse cenário de pandemia, que é inédito para todos, né, era imprevisível. Eu acho que, com exceção de alguns filmes de ficção científica e talvez o Barack Obama, em 2014, Raj, nós vimos um vídeo dele que ele fala de pandemia, de uma doença viral passada pelo ar, e que deveria haver uma preocupação com relação a isso. Eu acho que, com exceção da ficção e com exceção do Barack Obama, ninguém conseguiria prever isso. E mesmo no começo do ano, quando isso já era uma realidade na Ásia, né, na China especialmente, ninguém imaginou que a pandemia se espalhar tão rápido e de forma tão parecida, similar em vários países, né? E o que, obviamente, demandou esforços globais e coordenados, né? Aliás, a coordenação de esforços aí entre diferentes níveis do Estado e, lógico, a cooperação internacional acho que foi uma das lições aí da pandemia. Mas, dito isso, eu entendo que nesse cenário de crise o direito vem como uma arma, como um instrumento para apaziguar as tensões sociais, né, e para dar respostas a certos anseios, a certos aspectos que não foram pensados antes e que, óbvio, numa situação de crise, são periclitantes, precisam ser resolvidos, né? Então, eu entendo que, pelo menos no Brasil, o que me chamou a atenção foi uma atividade legislativa, uma atividade do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário, né, uma proatividade muito grande desses três poderes com relação à pandemia. Você viu, o Senado aprovou rapidamente a PL 1179, que é a PL aí do regime jurídico emergencial das relações de direito privado, né? Isso está na Câmara. Hoje, já faz 3 semanas mais ou menos que está na Câmara, mas o Senado aprovou isso muito rapidamente. Essa PL tem uma miríade de assuntos, né? Inclusive assuntos relacionados à locação. Havia outros assuntos também relacionados à antitruste, a direito civil, a relações civis em geral, né? Então, é uma lei muito importante. Após a aprovação dela, acho que ela vai servir, de fato, como um guia aí para o judiciário agir nos contratos elaborados aí durante a pandemia, ou enfim, cujos efeitos ocorreram durante a pandemia. Nós tivemos aí as NPs 927 e 936 relacionadas à flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Diversas normativas do Banco Central, justamente para dar um gás na economia. Foram várias as normas emitidas pelo Banco Central nessa seara, né? Uma atuação mais forte do BNDES, uma atuação proativa da Caixa Econômica com relação a planos empresários, justamente para dar um fôlego aí para as empresas de construção, né? Enfim, crédito à produção, e diversas modificações aí também na parte regulatória e no setor tributário, né? Várias normas determinando postergação de impostos, inclusive extensão, por exemplo, de certidões negativas federais, enfim, uma série de normas justamente para facilitar e dar um alívio às empresas, né? E também aos indivíduos, né? Mas a minha questão é, passado o auge, o que resta para nós? Algumas dessas normas foram criadas para uma época de pandemia, para uma época de crise, e vão ficar adstritas a esse período, ou adstritas a essa condição. Mas eu entendo que há várias normas que foram criadas, debatidas nesse período, que muito provavelmente vão ficar, né? Elas vieram para ficar. E muitas delas relacionadas ao quê? A uma desburocratização, a uma digitalização, né? Você não precisa mais estar presente num local, você não precisa, de repente, ter aquela assinatura reconhecida firma, né? Você pode trabalhar com blockchain, você pode trabalhar com várias facilidades, inclusive já previstas em lei, né? A criação aí do ICP, justamente para você não precisar ter todos numa mesma mesa assinando o contrato, né? Várias questões de cybersecurity e data privacy, que o Raj conhece muito bem disso, que eu acho que vão tomar um novo foco, uma nova interpretação, né? Flexibilização das relações trabalhistas, isso já era algo que nós vínhamos presenciando globalmente, não só no Brasil, e eu acho que muitas dessas questões, agora que foram colocadas à prova, principalmente no home office, né? No work from home, eu acho que todas as empresas
foram obrigadas a ver como a coisa funciona ou pode funcionar num sistema, numa situação limite. E eu acho que muitas dessas alterações vieram para ficar. Então, essa é a minha reflexão, professora Attalá, com relação a essa minha fala inicial, é o que fica na retomada, o que a sociedade pode aproveitar na retomada, que serve como engrandecimento e como um progresso para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ludmila. É interessante mencionar isso efetivamente. Essa é uma das minhas perguntas para os colegas. Mas também há muitos presenças, eu gostaria de mencionar o doutor Fabio, o doutor Adriana Aquino, entre tantos outros aqui mandando perguntas. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui pelo Q&A, para que possamos participar de um debate. Eu recebi uma observação aqui que me parece ser relevante para a nossa discussão. O Brasil é um país que tem circunstâncias muito específicas. Não só o tamanho, mas também a grande diferença de desenvolvimento entre suas diversas áreas. Ao mesmo tempo que nós temos regiões muito parecidas com Hong Kong, talvez, nós temos dentro do nosso país regiões muito pobres, mais parecidas com Índia do que efetivamente a gente pode imaginar. De qualquer forma, eu gostaria de convidar para falar um pouco e nos apresentar a sua visão de todo esse problema o Dr. Luiz Adams, que deu uma palavra inicial e talvez possa trazer considerações interessantes nesse momento. Obrigado, Attalá, e achei muito interessante, muito oportunas as intervenções e as manifestações até agora. Eu vou fazer uma até curta, porque eu acho que era interessante a gente promover, permitir as perguntas escorrerem. E, na verdade, tanto a intervenção do Duncan como do Raj reforçam o quanto o papel do Estado é fundamental hoje no sentido de dar o equilíbrio e conter o desarranjo econômico que acontece no momento em que há uma situação de crise como a pandemia, faz com que a forma de relacionamento, de funcionamento da sociedade tem que ser reestruturada, tem que ser ajustada para lidar com o fenômeno da pandemia. A palavra de orçamento de guerra e uso, por exemplo, do governo americano do ato de defesa como algo que foi planejado para uma guerra convencional ser usado para uma guerra contra um vírus, mostra bem a pertinência desta característica. É importante ver, nós tivemos no Brasil uma coisa, um evento similar a esse do auxílio às pessoas, que foi aprovado no Congresso, evidentemente em valor muito menor que os Estados Unidos aprovou, mas de qualquer maneira mostra uma similaridade de resposta que eu acho que é importante. Agora, eu queria só encerrar essa minha fala com de fato uma pergunta para todos, mas especialmente para o Duncan e para o Raj, porque a fala da Ludmila apontou um fenômeno da saída, que é o quanto a internet, quando os meios de instrumentalização de comunicação via internet têm sido usados intensamente, e aqui no Brasil eles têm sido usados intensamente para a prática de atos oficiais, né? Quer dizer, o Congresso hoje instrumentalizou uma forma de plenário virtual em que eles debatem e deliberam à distância e não mais presencialmente no Congresso. A mesma coisa já acontece no Supremo já há algum tempo, mas está se expandindo já para esse mesmo STJ. Ou seja, os próprios tribunais estão decidindo não mais presencialmente necessariamente, mas usando instrumentos com home office, digamos assim, para os juízes. Eu vejo com muito interesse esse fenômeno,
porque ele muda muito radicalmente a forma de relacionamento com o Estado, a forma de interação do Estado, como é que isso vai funcionar daqui para diante. E se isso veio para ficar. E aí, ao final, então, eu gostaria de ver dos dois, particularmente, como é que isso ocorre, se isso ocorre nos respectivos países, quer dizer, se de fato Hong Kong, China, no Oriente, ou os Estados Unidos, esse fenômeno também se espraia, ou isso é localizado no setor privado, quer dizer, o Estado tenha intensificado isso como instrumento de uso. E eu dirijo uma pergunta para o Gilmar no sentido de que o quanto, passado a pandemia, é aceitável que nessa forma de ser, esse novo normal permaneça, ou seja, se isso é um fenômeno estritamente uma situação pandêmica, uma situação de crise, ou se isso se torna, de fato, se oportuniza como um fenômeno mais permanente para o futuro. Obrigado, Tala. Obrigado, Adams. Ministro, o senhor pode desligar o microfone? Está ligado. Estamos ouvindo o senhor. Sim. Eu começo? Pode começar. Tá. Bem, essa é uma pergunta bastante interessante que tem sido visitada tanto por articulistas estrangeiros como pelos nossos brasileiros. Muita gente vem falando, já vinha se falando muito, nós mesmos no IDP temos um grupo de estudos que nós chamamos de investigação 4.0, em que discutimos bastante a economia digital e também a ideia até da tributação digital. Lançamos até uma obra com participação de juristas estrangeiros com esse enfoque. Mas a mudança que se deu aqui é bastante radical no uso mesmo do instrumento aí, da cibernética, da computação, do sistema de internet, para solucionar uma série de dificuldades que nós teríamos, né, não fosse essa forma. Veja essa comunicação fluida que agora nós conseguimos ter de maneira bastante efetiva. Nós, no próprio IDP, temos feito, como este, muitos seminários e muitas aulas. Acho que essa atividade hoje, no mínimo, será uma atividade mista. E me parece que essa será uma mudança que impactará os negócios, que impactará a vida como ela funciona. Muita gente está dizendo que isso vai impactar também nos negócios, o sistema de entrega, de delivery. Também há uma preocupação sobre a possibilidade, já que sabemos pouco sobre essa doença, de que haja uma segunda onda e que também possa haver novas situações de pandemia, de modo que as pessoas terão que ter novos hábitos. Acho que isto é extremamente importante. Mas nesse contexto, para resumir, eu acho que para nós brasileiros a pandemia revelou, ou pelo menos tornou explícita situações que hoje nos constrangem e que precisam ter resposta. Por exemplo, o caos das nossas grandes metrópoles, a favelização dessas cidades. Ali nós temos uma péssima situação de saúde e agora agravado com essa situação da Covid. Esse é um tema que nós tardamos muito de tratar, associado à falta de saneamento. Então, nós temos que enfrentar essa questão que revela uma fratura exposta entre nós. Veja um outro ponto, a Tala falava da questão
da pobreza que existe entre nós, essa massiva desigualdade. Mas veja que o governo tomou uma decisão, também como os americanos, mas em moldes muito mais modestos, de auxiliar aquelas pessoas que não tinham renda ou que tinham rendas muito baixas. E fez um acréscimo de mandar para elas R$600, uma quantia, portanto, próxima aí a $100. E afora aquelas que estão nos cadastros governamentais, que já integravam o Bolsa Família, há uma dificuldade notória de encontrar essas pessoas. A mídia os chama de invisíveis. São pessoas que não aparecem na nossa realidade nem nos nossos cadastros. Quer dizer, esse tema, nós vamos ter que tratar disto. Acho que no novo normal no Brasil, nós temos uma agenda política, independentemente de tendências políticas, de partidos que estejam à frente da gestão. Eu acho que esses temas terão que ganhar prioridade, por razões, de fato, de caráter humanitário, mas também por razões de saúde pública mesmo, de ter as pessoas morando em situações sanitariamente adequadas. Né? Esse tema passa, eu imagino, a ser prioridade. Acho que teremos obrigatoriamente que discutir essa temática. Mas o mundo realmente me parece, independentemente do retorno ou não da doença, eu acho que, em função de hábitos que surgiram, de alguns que podem ser preservados, o modo de trabalho, o modus faciendi e a própria economia será bastante alterada a partir dessa pandemia. Não estou escutando. Agora sim. Sim. O novo normal é uma situação desafiadora. Acho que todos os países vão passar finalmente de déficit público, e aí o novo normal vai exigir menos gastos públicos, uma situação que exige retomada, mais tributação, desafios políticos, entre outros. Tendo feito um descanso agora das nossas tradutoras, a pergunta do Dr. Adams envolvia também endereçamento para os doutores Duncan e Haas. Inicialmente, gostaria de sugerir que o Dr. Duncan fizesse comentários sobre a pergunta do Dr. Adams. Okay, thank you very much indeed. I mean, I don't think I'm going to be saying anything too new, because obviously I agree with everything which has been said before. There is no doubt at all in my view that there is a new social contract here between society and our politicians. Society from now on will expect our politicians to keep us safe, expect them to put in regimes, processes, and laws in order to keep this virus and future viruses distance. Now that's just in between society and the politicians, but of course within society itself, our worlds have totally changed. I said before that Hong Kong has had it relatively easy, but I don't think that was an accident. That's happened, I believe, and I think a lot of people would believe, in large part because society changed in Hong Kong back in 2003 when we had SARS. We were hard hit by SARS. And that created, ever since SARS in 2003, in every meeting room in our office, we've had masks and we've had hand sanitizers, and they've just always been there. They've never been removed. And when an individual in Hong Kong gets a cold, gets the flu, and for the last 17 years, they've worn a mask. It's just what people do. And so when this more nasty virus came along, we were already hardwired to wear masks, to clean our hands,
it was just the normal way of doing things. And so I strongly believe here that the world is changing. We're going to be in a safer place. We will be in a safer place because people won't look at somebody who's walking down the street wearing a mask thinking, you know, the last person I saw wearing a mask in the street was Michael Jackson, right? This is, that won't be what people will, it's a normal situation. So, and that's what's happened in Hong Kong. Now, in relation to, I think there's also a question, Adams, you asked about, will courts change? Will the court system change? To be honest, I haven't seen that. Courts, as we all know, they're one of the most staid, one of the oldest kind of establishments. And for them to change, it takes a long time. I would love it if the court system was to introduce kind of Zoom conferences and like, then that'd be fantastic. But even our most modern courts in Hong Kong, we've got a couple which are kind of wired up. There's no way they'll be able to cope with something like this. Thank you. It's very interessante ouvir essa perspectiva de Hong Kong, que já passou pela crise da SARS e como tem se comportando. Dr. Raj, suas considerações sobre o cenário dos Estados Unidos. Thank you. I'll be very brief because I agree with the sentiment so far. I think the broadest change we will see will be at the societal level for some of the reasons Duncan and others have articulated. I think the next layer will be the changes in the economy, which will still, in my view, be significant, but unclear how far. Think of very simple examples as to what the gig economy will look like. In the US, for example, services like Uber, Airbnb, other shared services were at the front of the economy. They may still be so, but it seems to me this sort of scenario poses a very real question as to how do they adapt to an environment where people may be less comfortable in those sorts of shared spaces. And then the third piece I would say is I think the change is likely, as I agree with Duncan, to be least forward-leaning with respect to our government institutions because of their conservative nature. For example, our Congress has yet to approve a remote voting ability. So our federal government legislature cannot vote remotely today. That may change, but considering where we are, I find that remarkable. For example, our Supreme Court has never allowed video in the Supreme Court room for arguments. Now, they have just moved to allow for oral arguments by telephone in this new environment. It's a necessity, otherwise the Supreme Court docket will be delayed. So those are the sorts of incremental changes we are seeing in the most significant high-level institutions in our government. And that's probably the least forward-leaning, the most traditional part of our society. Back to you, Professor. Ok, thank you. Obrigado. E nós recebemos algumas perguntas do público, algumas voltadas para o problema federativo. Eu vou começar por essas, endereçadas ao ministro Gilmar, mas talvez o Dr. Adams possa fazer considerações também. Ministro Gilmar, nós temos perguntas de Michele Souza e também aqui de Felipe Lemos de Carvalho sobre essa situação tanto de reforma da Constituição num cenário da introdução de mudanças constitucionais no cenário, e essa questão que o Felipe levanta, como o senhor vê a questão do estado de exceção e de legalidade extraordinária, como afrontar, como resolver os desafios de uma crise sanitária
de quase uma guerra contra o vírus, dentro dos marcos da legalidade e dos direitos fundamentais. Isso, sem dúvida, é um grande desafio. E tanto é que nós já tivemos algumas manifestações nesse sentido. Pessoas que querem se reunir, isso é um problema que tem se manifestado. Houve até uma decisão da Corte Constitucional alemã, pessoas que invocam o direito de se reunir, até para protestar contra as medidas, alguns que não acreditam nesse processo de contaminação e também questionam a competência dos estados para impor essas medidas de constrangimento. Eu tenho a impressão de que uma boa parte do isolamento social que tem sido efetivo entre nós, aí, um pouco acima de 50%, veio meio que não de medidas coercitivas propriamente ditas, que elas não foram articuladas de maneira clara, talvez pudesse levar a um crime de desobediência ou coisa do tipo, mas veio da persuasão. Tanto é que nós tivemos esse desenlace bastante embaraçoso, no caso do Ministério da Saúde, entre o ministro da Saúde de então, Mandetta, e o nosso presidente da República, porque o primeiro se queixava de que a atuação do presidente da República enfraquecia as prescrições que o Ministério da Saúde editava e dele emanava a orientação de uma preservação, de um isolamento. Nós não lançamos mão dos instrumentos que estão previstos no texto constitucional para situações excepcionais, o estado de defesa e o estado de sítio. Diferentemente de nós, por exemplo, Portugal adotou sucessivas vezes, acho que por 3 reedições, o estado de emergência. Portanto, os nossos colegas em Portugal, inclusive, diziam, salvo exceções, sequer poderiam ir à rua, né, porque estavam quase que, entre aspas, num regime de prisão domiciliar, com base no texto constitucional. Então, nós vamos ter muitas discussões no âmbito jurídico, talvez tenhamos que aprimorar o sistema, como talvez tenhamos que aprimorar as questões ligadas a essa temática do federalismo, de quem é competente para o quê, e talvez tenhamos que aprimorar mesmo esse modelo do federalismo cooperativo. O presidente da República ele não pode baixar um decreto, por exemplo, em que ele libera as atividades que impactam a vida de estados e municípios, sem a participação destes. Portanto, ele está regulamentando a lei, mas o faz sem uma lei federal, mas sem observar atividades que se dão nos estados e municípios. Por exemplo, funcionamento de determinados serviços, shopping e coisa do tipo. E nós não previmos isto, essa integração. Por isso que de iure constituendo, talvez no futuro nós tenhamos que criar um tipo de audiência, mesmo em atos que envolvam a competência da União, ou substancialmente competência da União, nós tenhamos que criar talvez um auditório, vamos chamar assim, de estados e municípios. Isso ficou evidente nessas medidas que foram tomadas e que têm sido contestadas no nosso âmbito. Agora mesmo, neste momento, estão ocorrendo conflitos no que diz respeito ao transporte aéreo. Uma aeronave que saiu do Amazonas foi impedida de pousar no território paraense,
uma questão que, em princípio, não é da competência dos estados, mas com fundamento na questão de saúde, a temática se coloca. Veja, portanto, que talvez daí também saiam necessidades para uma reformulação da nossa legislação. Muito obrigado, ministro. Esse tema do federalismo, a fala tinha ficado cortada, mas... Doutor Attalá, posso, na verdade, nem comentar, mas eu queria... Eu tenho também, de novo, uma curiosidade em relação aos Estados Unidos. Tem uma... Muitos relatos a isso. Está trancando a minha... Posso... Eu só queria que se o Dr. Raj poderia comentar se ele, essa fenômeno da pandemia tem a similaridade do Brasil, também tido tensões federalistas entre os estados ou entre as esferas, né, entre o governo federal e como é que isso tem sido visto nos Estados Unidos, né? Thank you. I think any discussion of this topic, at least in the US, has to be prefaced with the fact that this is a presidential election year in the US, and the politics around federal response in a situation like this for everybody is colored by individual political views. But to get to the substance of what you are saying, there has been both tension and cooperation at the federal, state, and local level. And I think we are seeing acutely accentuated both the benefits and the drawbacks of such a dispersal of authority. On the benefit side, of course, a federal system allows for flexibility and innovation to accommodate different circumstances in different parts of the country. It allows for different entities to learn from one another in a scenario where we don't have all the answers, for example. I think on the flip side, of course, the absence of crisp coordination and more top-down authority or exertion of that authority can lead to a less coordinated response. So we have heard, at least in the media, concerns from certain state governors that the allocation of resources, whether it comes to respirators or personal protective equipment, has not been as coordinated as state governors, some anyway, would say they would like it to be. Similarly, the effectuation of a testing regime, whether it's for diagnostic tests or for antibody tests, does not feel like it's at the place we need it to be as a nation. And some of these things naturally require some sort of coordinated response. Otherwise, it doesn't really help in a pandemic situation, for some parts of the society to not be effectuating important policy proposals, because we're only as strong as sort of the weakest link or the hardest hit link in any connected society, which we are globally, and we certainly are nationally. I would say that this political tension is really important because the states that have been hardest hit at a very broad brush level are the states with the largest populations, which at a broad level tend to be states like New York and California, which have Democratic governors. And of course, we have a Republican president. And so disentangling the substantive disagreements from the politics can be quite complicated and really can lie in the eyes of the beholder as to what the public thinks about where the tension lies and how to resolve that federal-state dynamic. Vocês me ouvem bem agora? Muito obrigado, Dr. Raj. Dando sequência às nossas perguntas, nós temos duas perguntas, tanto do Dr. Fábio Capucho quanto de Tag Souza.
Eu acho que é uma pergunta ampla sobre como os senhores veem essa questão da tecnologia, uma vigilância, quebra de direitos à intimidade para proporcionar uma vigilância e controle populacional com relação a aglomerações populacionais, exames aí também forçados e uma série de questões de garantias individuais, mas nesse contexto de privacidade. Eu acho que podemos começar a resposta, a minha sugestão, para o Dr. Duncan. Well, it's obviously a very interesting and difficult topic. I mean, with increased intervention by politicians in society, there's necessarily going to be increased surveillance. I mean, we look at what's happening in relation kind of proximity apps and things like this, which Apple and Google are developing. So there's going to be a huge amount of data which is being collected. Now, I live in a part of the world where actually it's not something which worries us too much, because it's something which bluntly we assume is happening. Yeah, that's just the environment which I live in, and you trust the people bluntly who are gathering the data. We're very fortunate this morning, your time, that we've got Raj on the phone, who's probably the foremost person in the entire universe to talk about these things. So if it's all right with you, I'm going to lob this particular baton over to Raj. Thanks, Duncan. That reference to the universe makes me feel very gratifying, considering your background there. So thank you. But let me offer this. One part of my background is having served as the General Counsel for the National Security Agency, the NSA, here in the US. So I am very attuned to these, both the legal, but also the broader societal dynamic around privacy issues and security, which often tends to be the balance we're trying to draw, whether it's national security or, in this case, public health security. And I would offer a few comments. One is these sorts of debates, in my view, tend to go in pendulum swings over time, depending on the circumstance arising. So before 9/11, there was a surge in civil rights, civil liberties, attitudes, mores. Post 9/11, of course, the pendulum swung very strongly in the other direction, certainly in the US and in other jurisdictions. I was serving as general counsel for NSA when the Snowden disclosures happened. And of course, that spurred quite a backlash and awakening to the general public's awareness and, more importantly, attunement to some of these technology and privacy issues. And now we are in a situation where surveillance or other technologies are vital and critical, if used properly and appropriately, to helping us get through this global crisis, however we choose to do that. And so I think we will see an interesting reevaluation globally as to how all of us think about this balance and how it should be struck. And we've seen different developments around the world. For example, the European Data Protection Board has issued guidance about the use of such tracing technologies and how to think about it, and to ensure that those technologies are deployed and developed in a context that is very much accountable to privacy principles that are pre-existing. In the US, we see the private sector very much taking the lead with the much sort of vaunted proposal by Google and Apple, and others, of course, as well, to develop anonymized or aggregated or pseudonymized data collection tools to help us with contact tracing and other means. The one thing I would just point out is we have heard uproars in the past about the collection of far less sensitive data than what we are thinking about now. The types of data that are most relevant to efforts in this pandemic are things like geolocation data and, of course, health data. These are very sensitive categories of information that certainly need to be treated with the sensitivity that they
have for all of us. And it'll be very interesting to see, once we come through this, what the public sense is of the balance for how we use new and innovative technologies, how much we trust those technologies, and how much we trust our governments to make proper use or not of those data sets. So no particular answers, but I do think this is a major inflection point for the public debate regarding technology and civil liberties. Thank you, Raj. Eu gostaria de ouvir o ministro Gilmar sobre esse ponto da proteção de dados, ministro, e também, após, vou passar a palavra para o Dr. Adams, para que a gente possa encaminhar para o encerramento. Essa é uma questão que está presente no nosso debate e, claro, a tecnologia tem sido usada. São Paulo tem feito um controle da própria efetividade desse chamado isolamento social a partir dos medidores com auxílio das companhias do sistema de telefonia e isso pode ser um dado positivo, desde que não haja a invasão substancial da privacidade. Entre nós, tem havido também uma preocupação, e acho que até, salvo engano, ontem o governo editou uma medida provisória adiando a entrada em vigor do marco regulatório da internet, talvez revelando algum tipo de preocupação, e nós também temos que ficar preocupados na medida em que esse tipo de adiamento possa trazer prejuízos para a proteção de direitos, porque é uma tentativa que se tem nesse texto de regular bem o uso da internet e, tanto quanto possível, coibir abusos, impor limites. E nesta semana nós tivemos um caso bastante singular, que foi uma legislação de urgência, uma medida provisória do governo federal que, alicerçado na ideia da pandemia, determinava que as provedoras de serviço de telefonia entregassem os dados ao nosso Instituto de Estatística, e fixando, inclusive, um prazo bastante curto para que essa entrega fosse dada. E isso, excepcionalmente, levou a relatora desse processo no Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a suspender integralmente a medida provisória. A matéria ainda não foi submetida ao plenário. Portanto, o tema está na ordem do dia, a questão da proteção da privacidade, embora creio que todos reconheçam que aqui se terá que fazer ponderação, o uso da tecnologia que eventualmente permita o bom desenvolvimento de políticas públicas sem a exposição dos direitos das pessoas, essa ideia da chamada autodeterminação sobre dados ou autodeterminação informática, né? Eu ia só já assumir a palavra, porque eu acho que nós estamos avançando bastante no nosso horário originalmente programado. Eu ia só comentar também aqui que a decisão que o ministro se referiu, eu estava até pensando sobre ela, porque isso de fato ocorreu, e mostra um pouco, eu diria até muito, o quanto o acesso a essa base de informação ela é impregnada no nosso dia a dia e como ela é uma base de informação fundamental para a atividade governamental ou privada ou o que seja. Quer dizer, o fato é que a dinâmica do uso de tecnologia intensiva tem sido um
aliado, mas também muitas vezes um oponente a direitos fundamentais. E isso acho que fica claro particularmente nessa pandemia. Só para encerramento, eu só pediria, primeiramente, eu queria agradecer a todos. Eu deixaria apenas uma rodada para cada um deles poder fazer os seus comentários finais e agradecer ao público que permaneceu durante todo esse evento nos acompanhando e acompanhando esse debate. Agradecer ao ministro Gilmar pela sua disponibilidade, o Duncan, que está hoje, está quase chegando até quase a meia-noite, né, Duncan? E o Raj, que nos trouxe valiosas informações para essa atividade, e ao final Ludmila, que nos colaborou. Mas eu daria, né, se me permite, até lá, fazer uma pequena rodada com umas falas finais, e aí nós podemos encerrar esse seminário que foi, do meu ponto de vista, um grande sucesso. Eu começaria talvez com o Duncan, que está na minha parte superior esquerda. Okay, well, thank you very much indeed. And just very, very quickly, first off, to say thank you to all of you. It's been, I think I said this at the beginning, but genuinely an honor and a privilege. But my parting message really is, I understand and appreciate what you're going through now. We're kind of at a different stage of this, and we're never going to get complacent. But what I would say is there is light at the end of the tunnel here. There genuinely is, and that that curve which gets flatter does eventually start coming down. I'm ever the optimist. I'm always an optimist, but here I think I'm also being realistic. I think this year is going to be really tough, but I think next year, I think with the money which has gone into the economy, I think it could be a really, really, really interesting year. So where there are challenges, there are always opportunities. Stay safe. Stay safe. Thank you. Thanks. Ludmila? Bom, prezados, foi um prazer participar dessa sessão com todos aqui. Eu acho que boa parte das falas, elas já mostram, já dão indicativos do que será o nosso futuro próximo, né? Como serão as relações interpessoais, o novo contrato social dos indivíduos com o Estado, o que se esperar do Estado, talvez um maior intervencionismo, né, nas empresas, todo esse auxílio que está vindo do Estado, tanto no Brasil quanto de Hong Kong, como a gente vê no CARES Act dos Estados Unidos, né, todos esses valores, essas quantias que estão sendo versados para o mercado privado, com certeza vão demandar aí uma maior intervenção estatal de como esse dinheiro está sendo usado, do que será feito. No que tange aí as relações aos indivíduos, vamos sim, eu entendo, ter um maior escrutínio com relação a informações, com relação ao que até ontem nós entendíamos como quebra da privacidade, né? Ontem mesmo um cliente discutiu comigo a questão relacionada à medição de temperatura de funcionários, né? Ao estabelecimento de regras diferenciadas em prédios comerciais, justamente para evitar né, que o vírus se alastre, enfim, e até uma responsabilidade dele como administrador dos prédios. Então, acho que muitas questões difíceis e challenging, né, vão ainda se apresentar para nós, e eu acho que nós temos que estar preparados para isso, e nada melhor do que estar discutindo essa questão com todos vocês, de diferentes jurisdições, de diferentes contextos, e agradeço especialmente aí a presença do ministro Gilmar Mendes e dos nossos sócios de Washington, Raj D, e do nosso sócio de Hong Kong, do Canabate. Muito obrigada. Eu convidaria agora o Dr. Rajesh D para seus comentários finais. Thank you. I would just say it's a privilege to have participated with all of you, and I would echo the optimism of others, both as a necessity and a practicality. And when there's lots of death and economic destruction happening, it's really important to focus on some of the positives
to the extent we can, silver linings as they may, whether it's the ability to connect globally as we are just here. It's shocking to me that we didn't do more connected events like this in the past, to have people from multiple continents on it's not that difficult, but we just didn't manage to do it in the past. And two, at a very professional level, for lawyers who are often interested in dynamic, exciting, cutting edge issues, there's no doubt there's going to be a myriad of those issues emerging from this dynamic. So from a professional standpoint, I think we're on the cusp of a whole range of very interesting topics, irrespective of one's field, whether it's privacy or security or real estate law or employment law. There are going to be a host of new questions, which requires a lot of smart thinking from folks on the call today. So I'll just leave it at that, and please stay safe. Obrigado, Thank doutor. Obrigado, Alan. Agora, eu queria falar brevemente, agradecendo a todos. É realmente uma circunstância especial poder fazer um evento global. Peço desculpas ao Duncan de termos ido tão tarde para quem está em Hong Kong, mas eu acho que o novo normal talvez seja estarmos mais conectados. Eu gostaria de pedir que todos também stay safe, fiquem bem, e a palavra final eu gostaria de passar ao ministro Gilmar. Eu também gostaria de cumprimentar a todos pela iniciativa e pela doação do seu tempo. A tio Duncan, que está em Hong Kong com tantas horas já adiantado, e dizer que, de fato, acho que foi um modelo bastante exitoso, e eu espero, Adams, que nós consigamos, talvez daqui algum tempo, fazer um novo encontro à guisa de balanço. Acho que possamos avaliar essas situações. Só para deixar bem claro para os nossos acompanhantes e para os nossos participantes, que o Brasil enfrenta essa crise da pandemia com características comuns em relação a outros países, no que diz respeito ao quadro jurídico, mas como viram, eu tentei passar nas minhas palavras, com os cuidados devidos, também enfrentamos essa crise que é geral, que é global, no sentido de abranger todos os sistemas, o sistema econômico, o sistema orçamental, o próprio sistema de saúde de maneira radical, mas também num quadro de muita tensão política. Então, temos tido essas desinteligências, esses desarranjos, vamos chamar assim, entre União e Estados, e talvez isso torna ainda mais penosa a nossa luta, certos desarranjos institucionais que poderiam tornar esse trabalho mais facilitado, mas isso está sendo também o nosso aprendizado. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, independentemente das mudanças que venham a ocorrer, é fundamental que nós preservemos os princípios democráticos, os princípios de rule of law. Acho que isso é fundamental, e esse é o nosso trabalho, tem sido o nosso trabalho enquanto doutrinador e enquanto juiz. Você quer encerrar, Adams? Então, agradecendo a todos já. Acredito que outras oportunidades terão, e eu já fico com a missão, eu e a Talá, de preparar esse outro evento mais adiante, já olhando o passado e refletindo sobre ele, e não necessariamente pensando, preocupado com o futuro, mas, né? Mas eu agradeço a todos, agradeço presentes e, fundamentalmente, ao público que se manteve presente todo esse tempo do evento. E por isso podemos dar encerrado esse seminário, que foi muito proveitoso. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigada, stay safe. Tchau, tchau. Stay safe.
Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.